Bem-vindos e bem-vindas ao canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Lana Seabra, professor aqui do Departamento de Estudos Latino-Americanos, e depois de um tempo de inatividade o canal retoma, e eu retomo agora com a proposta de uma playlist chamada Pensadores da Nação Latino-Americana, e que o objetivo dela é muito simples e muito direto. A proposta é trazer ao público sínteses biográficas dos principais intelectuais da América Latina, e que é uma maneira de despertar o interesse e também de divulgar certas concepções que são pouco conhecidas no país. Então a proposta é trabalhar com vídeos mais curtos, com personagens e autores da nossa história, e aí eu incluiria um Simão Bolívar, uma Juana Zurduy, um Simão Rodrigues, o Domingo Faustino Sarmiento, um Francisco Bilbao, Eugênio Maria de Hostos, o Darcy Ribeiro, José Henrique Rodó, Leopoldo Zéia, entre outros autores que são extremamente importantes e pouco debatidos atualmente. Então, como a gente vai ver, a cada publicação, ao longo dessa trajetória que a gente inicia agora com essa playlist nova, duas questões vão se relacionar entre si e elas vão ser colocadas continuamente. A questão da identidade e a questão da unidade continental. Então, as perguntas sobre o que somos e o que os povos da região têm em comum, elas vão dar início a essas problemáticas. Então a gente se pergunta, somos ibéricos, somos indígenas, somos negros, somos americanos? A revolução de independência ou as revoluções de independência, elas vão impor essa necessidade da construção de identidade. Na verdade é um processo um pouco anterior, mas nesse momento mais dramático ela se coloca de uma forma muito mais intensa e muito mais necessária. E além disso, ela exige a emancipação mental. Ela exige a busca do que nós somos, e impõe uma necessidade de uma reforma, de uma resposta própria e original. Então a dinâmica da história, ela aprofunda ainda mais a importância dessa dupla preocupação sobre a identidade e a unidade, e a gente tem que se perguntar se o colonialismo francês, o colonialismo espanhol, o colonialismo português, se eles foram derrotados na região, outras formas de dominação externa elas vão se desenvolver desde então, nesses últimos 200 anos. Então a gente vai se deparar com os nascentes imperialismos e a insistência de certa forma colonial nas próprias Antilhas. Os Estados Unidos, na década de 1840, eles vão mostrar todo o seu anseio anexionista e expansionista quando eles roubam, por exemplo, 50% do território mexicano, uma forma de integração que é completamente contrária aos nossos próprios interesses, e inclusive impõe, dessa forma, uma identidade que não é exatamente a nossa. As cobranças de dívidas e tratados espúrios vão reavivar também, ao longo do século XIX e século XX, ambições coloniais francesas, espanholas, alemãs e inglesas aqui na América. Então, nos anos 1860, por exemplo, Peru, Chile, Equador e Bolívia vão ser agredidos pela Espanha. E no mesmo período, o México e a Inglaterra, no mesmo período no México, a Inglaterra e a França, elas vão se unir militarmente para impor pagamentos de dívidas contraídas pelo Estado mexicano, cujo resultado vai ser justamente a ocupação francesa do México e a imposição do Império de Maximiliano em 1864. Então, o avanço desses novos imperialismos, eles vão renovar o interesse e a necessidade da unidade continental. E aí, paralelamente, a necessidade do reforço da nossa identidade, de saber quem a gente qual que é o nosso interesse. Então a questão da identidade se renova e existe aí um impressionante desenvolvimento europeu e estadunidense que vão ser movidos pela Revolução Industrial e que vai exigir que os povos da América adotem uma posição ousada diante da sua suposta marginalidade dentro do sistema capitalista mundial. Então vão começar a surgir questões sobre seremos como eles, ou seja, a gente quer ser como a Europa ou como os Estados Unidos, e aí vão surgir propostas que negam o passado ibérico, um anti-espanholismo, um anti-iberismo muito forte, que vão negar a presença indígena e a presença negra, que negam a mestiçagem e o sincretismo e que buscam, de certa forma, limpar o nosso sangue, nos tornar aí, entre muitas aspas, modernos, civilizados, industriais, democráticos, toda uma noção de desenvolvimento que a partir do Estado e de costas para e sem o próprio povo
tenta construir uma nação artificial e embranquecida na América. Essa é uma questão de identidade. Agora, essa é a identidade que nos cabe melhor, que seria mais adequada, mais democrática e realmente demonstra o que é a América para o mundo? Essa é uma questão que a gente tem que se fazer constantemente e que eu acredito que a situação contemporânea nos impõe também. O fim do século XIX ele vai marcar outro avanço, né, do imperialismo na região. Em 1898, se aproveitando das contínuas vitórias dos nacionalistas cubanos sobre a Espanha na sua luta de independência, os Estados Unidos eles vão avançar rapidamente, né, sobre essas ex-colônias do Caribe e elas vão arrematar de uma só vez a Flórida, Cuba e Porto Rico na América, sem contar as Filipinas na Ásia e Guam também naquela região do Pacífico Sul. O fracasso, né, dos ideais liberais e civilizadores, o avanço dos Estados Unidos sobre a região, tudo isso vai recolocar a questão da identidade e da unidade continental. Ambas as questões vão dizer respeito de imediata soberania, né, que ela é assumida a partir da riqueza de nossa múltipla identidade, que ela não é única, da nossa nacionalidade, da nossa realidade índia, negra, europeia, mestiça e americana, desse povo novo que somos nós. Então a nossa intelectualidade ela vai reforçar a crítica à nossa diversidade como miséria e atraso, e então ela vai abraçar e ela vai avançar a tese de que a nossa particularidade é a Nova Roma, de que é uma riqueza extraordinária. E quando a gente fala de Nova Roma, é que todos os povos que aqui se encontraram, que aqui se contradizeram, que aqui se refizeram, que aqui sofreram, amaram e viveram conjuntamente, com todas as suas contradições, sincretismos e possibilidades existentes, todos eles se tornaram americanos, né? No sentido de que, assim como a Roma se impunha aos povos conquistados e os romanizava, aqui nós somos americanizados, né? Então, nós somos essa nossa América, né? Existe a outra América e existe a nossa América, né? Somos o povo da quinta raça, aquela raça cósmica da qual o José Vasconcelos, o mexicano, vai dizer, né? Somos um povo hispano-americano humanizado, um hispano-americanismo humanizado, como vai dizer, ou como disse em certo momento o Rodó. Todos na esteira de Simão Bolívar, de Simão Rodrigues e de Francisco Bilbao retomam essas teses. Então é uma crítica ao que o Rodó dizia nordomania, que eu acho que hoje se coloca, né, contra esse pragmatismo neoliberal, retomar, né, um elemento mais humanista da nossa realidade. Então, ao longo do século XX, as revoluções mexicanas e as várias expressões de nacionalismo e até a Revolução Cubana, elas vão fortalecer esse ideário de um povo novo, de um povo original, unido e capaz de servir de exemplo de matriz civilizacional para todo mundo, como dizia o próprio Bolívar na sua Carta de Jamaica. Então, sem mais, sem me alongar muito, essa playlist que a gente inicia agora, de pensadores da nação latino-americana, ela abarca um conjunto de contribuições no campo da literatura, da cultura, da história, da filosofia, da sociologia e da antropologia, que afirmam a particularidade da nossa identidade, da importância da unidade continental, de nossos desejos revolucionários, de nossas potencialidades para a humanidade. Então cabe a nós, nesse momento tão turbulento de mudança de época, construir uma real alternativa civilizatória a esses embates que a gente vê entre Ocidente e Oriente, entre os Estados Unidos e China, aonde nos cabe nesse sistema mundial, que alternativas nós podemos oferecer em termos civilizacional. Então eu digo aqui que a América Latina existe e a América Latina insiste. Peço aí, por favor, que dê o joinha, dê o like, curta e incentive o nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Então a gente segue o trabalho e valeu, até a próxima.